Humanos. Vou convidar aqui para compor a mesa Yara Moura, do Coletivo Intervozes, que é a pessoa que foi responsável pela elaboração desse guia. Milton Lopes, da CIPO, Comunicação Interativa. Tatiana Leonço, do Triângulo Rosa. E Kelly Quirino, da Cogira, do Distrito Federal, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. A gente vai começar ouvindo uma fala da Yara sobre esse guia, né, que a gente está lançando hoje. Não sei se todo mundo já recebeu, mas tem mais ali atrás com as meninas, com a banquinha do Intervoz. E aí depois a gente abre para as demais pessoas falarem 5 minutinhos sobre como é que é a relação, né, das entidades de defesa dos direitos humanos com a mídia, como é que a gente pode pensar num diálogo possível, né, para garantir os direitos e não mais a violação. E aí tem 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas presentes aí que vieram prestigiar o primeiro dia do nosso seminário, que ficaram até o fim da programação, né? Eu fico realmente muito satisfeita de fazer parte desse momento do Coletivo Intervozes, desse projeto tão valoroso que foi tocado junto com a Secretaria de Direitos Humanos, né, através de um convênio, mas que culmina hoje, de alguma forma, né, culmina não no sentido de que se encerra, mas culmina na realização desse seminário nacional. Assim, eu vejo as pessoas aqui que estiveram reunidas nesse processo de formação, de discussão e de aprofundamento com relação à mídia e a relação desta, a responsabilidade dessa com os direitos humanos, né? E fico muito satisfeita de ter podido contribuir de algum modo com esse projeto, com essa reflexão na incumbência aí de elaborar o guia, né? A gente tentou reunir algumas das reflexões que foram colhidas nos grupos que participaram do ciclo de formação aí nos estados, né, que hoje já temos algumas pessoas aqui, e a ideia do guia era realmente trazer subsídios para a nossa produção diária, e aí eu falo nossa porque eu também me coloco no papel de jornalista e de comunicadora, né? Então, oferecer subsídios para a nossa produção diária, para o nosso exercício profissional, que pudessem sim contribuir com outra cultura, com a cultura de valorização dos direitos humanos, né? A gente sabe da responsabilidade, do desafio diário que nós jornalistas, né, e comunicadores nos deparamos cotidianamente, no cenário de longas jornadas, de acúmulo de funções, de assédio moral, de pressões de toda ordem. A gente tem a responsabilidade ética, né, de atuar na divulgação do conhecimento, da informação e de gerar ideias e debates públicos de suma importância, né. A gente está cercado de informação por todos os lados. A gente vê aqui no próprio plenário, está todo mundo ou com um computadorzinho ou com o celular. A gente acabou aqui meio que de maneira instantânea receber a notícia do erro aí da pesquisa do IPEA, né? Que bom que estavam enganados. Mas assim, a gente está tão cercado de informações que alguns teóricos, né, da comunicação e da sociologia chegam a apontar que a informação hoje seria a nova moeda de troca do capital, né? Moeda essa que seria, inclusive, capaz de determinar quem faz parte, quem está integrado, quem está incluído e quem está excluído, quem está invisibilizado do debate público e do sistema democrático. Daí a importância de a gente discutir sempre, diariamente, a relação da mídia com os direitos humanos. Nesse contexto, né, dar vida todos os dias à história de pessoas e comunidades torna-se uma tarefa ainda mais fundamental para a construção de uma sociedade diversa. Existe de nós a delicadeza de exercitar um sentido tão raro na contemporaneidade, que é o ouvir o outro, né? Eu acho que nesse cenário que a gente pintou da própria correria, do tempo que é realmente escasso, a gente sabe das rotinas de trabalho, nós, comunicadores, a gente tem esse imperativo ético de se propor a ouvir e, além de ouvir, difundir essas informações e essas ideias, né?
Podemos pensar, por exemplo, qual a responsabilidade da mídia na formulação de imagem da mulher que justifica ou tenta justificar a violência, como demonstrou a pesquisa, que apesar da gente ter tido aí uma diminuição do número de pessoas que concordam com a violência no caso de alguma situação ou de alguma vestimenta da mulher, a gente ainda tem um número expressivo, né? E aí eu lanço a provocação que a gente pense qual é o nosso papel enquanto comunicadores, né? Na difusão desse tipo de imagens. Como diariamente, é outra questão que eu lanço para a gente conversar, por meio do nosso ofício, podemos contribuir com o combate à misoginia, à violência de gênero, à discriminação com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência e ao racismo, né? Com a importância final de usarmos o tal do todos e todas, né? De nomearmos adequadamente as pessoas cegas, surdas, com síndrome de Down, as pessoas com mobilidade reduzida, com a importância da gente saber a diferença entre doença mental e deficiência intelectual, né? Por que é tão central compreendermos a diferença também entre prostituição e o abuso sexual infantil, né? O que afinal temos cada um de nós a ver, por exemplo, com o fato de um jovem negro, como foi há pouco tempo, e é um dos assuntos que o guia trata também, ter sido reconhecido culpado por um crime que não cometeu e ter sido encarcerado por 10 dias na cidade do Rio de Janeiro até que a sua inocência fosse provada, né? Ele foi preso em flagrante sem nem portar nenhum dos objetos da vítima. A vítima alegava que tinha perdido a bolsa e ele não portava a bolsa e nenhum dos objetos que estavam contidos na bolsa. E mesmo assim ficou encarcerado durante 10 dias, né? A gente pensar qual é o nosso papel nesse debate, nessa disputa que às vezes parece que é só no campo das ideias, mas aqui eu estou trazendo exemplos práticos para a gente ver que o que se passa no campo das ideias se reproduz em situações cotidianas de violência, de violação, que são muito concretas, né? A gente poderia aqui, como foi feito ao longo do dia, elencar diversas violações aos direitos humanos cometidas ou vinculadas aos meios de comunicação e ao exercício da profissão de comunicador. Mas eu acho que essa mesa, esse debate, para a gente fechar o dia de hoje, ele vem propor uma reflexão por um outro lado, né, por um outro viés. A gente quer pensar, nesse momento, como podemos atuar de uma maneira ética e contribuir nessa disputa de ideias num cenário, como a gente já falou, difícil, de concentração midiática, né, em que os meios de comunicação estão pautados principalmente por uma lógica comercial, como o Douglas colocou na fala dele, né? Como é que mesmo nesse cenário realmente difícil, nós, como comunicadores, podemos contribuir nessa disputa de ideias e representações? Esta é a ousadia da tarefa que a gente se propôs quando pensa a formulação desse projeto, quando pensa a formulação desse guia. No meio dessa selva mesmo, pensar, poxa, como é que a gente se depara com questões que às vezes parecem tão pequenas assim no nosso dia a dia. Aí eu conversando há pouco com a repórter da TV Brasil que entrevistou a gente, que veio cobrir o evento, e ela falando realmente da dificuldade. É uma das causas, que até o Douglas apontou na fala dele, assim, uma das causas da violação de direitos humanos é o próprio desconhecimento, assim, e a rotina mesmo de trabalho às vezes não permite que a gente vá fazer a pesquisa necessária e tenha o zelo necessário com o texto, com a foto. É realmente uma rotina corrida. Então o guia ele vem para ser esse instrumento, né, entendendo que o debate em torno da comunicação e sua relação com os direitos humanos, ele vai além da comunicação como instrumento, né? A gente tem convicção de que essa luta tem que ser casada, né? Ao mesmo tempo que a gente reinventa os conteúdos e aí a gente contribui para a mudança de mentalidades e de ideias, a gente tem que fazer uma disputa a nível de compreensão da comunicação como direito, né? Por isso que o guia, além das indicações mais práticas, digamos assim, de nomenclatura, de marcos legais, traz indicação de fontes, de glossário, né? A ideia é ser esse instrumento prático mesmo, para ser utilizado no dia a dia dos comunicadores e comunicadoras, mas ele também traz indicações e reflexões relacionadas à comunicação como direito humano. Então, como esses grupos minoritários que a gente trabalha nesse projeto, né? Mulheres, LGBT, negros e negras, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos, população idosa, como esses grupos prioritários vêm trabalhando também a comunicação a partir da perspectiva do direito humano, né?
Então, a gente organizou esse guia a partir de 2 eixos, né? Que ele seja um instrumento de promoção dos direitos humanos, né? A gente traz marcos legais, a gente traz a partir... Já vou fazer uma apresentação dos eixos que organizam o guia, mas ele traz marcos legais, traz um pouco do histórico de cada um desses grupos, por que trabalhar com esses grupos, por que são grupos minoritários, né? E aí a importância dos direitos humanos, a gente faz esse debate mais geral. E também, como eu já tinha dito, ressaltar a comunicação como direito humano. Bom, o grande propósito, como eu falei, é que esse guia realmente ganhe o mundo. A gente vai disponibilizar a versão impressa inicialmente para o pessoal que participou e esteve envolvido nas formações, mas a ideia é que realmente a gente depois consiga, através do esforço aí, fazer lançamentos e levar nas redações. E a ideia é que também vai ter, já está disponível, né? Está disponível no site a versão online, então que ele ganhe o mundo, que ele ajude a gente nessa tarefa diária difícil, que a gente sabe que na nossa peleja diária de contar boas histórias, né? Só uma apresentação, não sei, eu estou com 5 minutos ainda? Ótimo. Só eu queria usar meus últimos 5 minutos para apresentar um pouco mais do conteúdo. Vocês, quando saírem, não sei se já estão com guias em mãos, estão? Ah, legal. Então, só para fazer um panorama geral, o guia, ele se organiza a partir desses grupos minoritários que eu já... É uma boa desculpa para visibilizar algumas pautas, né? A gente traz uma sessão que a gente chamou de Em Pauta, que traz reflexões sobre o enquadramento midiático, e aí a gente traz alguns casos emblemáticos, como o próprio que foi falado aqui, o caso da TV Cidade no Ceará, mais recentemente o caso lá da jornalista Raquel Sherazade. Então a gente traz algumas opções de enquadramento até para a gente refletir um pouco como a mídia faz essas violações. E a gente traz uma sessão de Fique Atento, que é um tira-dúvidas mais rápidos, para quando a gente está lá na pauta e na correria e precisar saber como nomear adequadamente, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual ou uma pessoa idosa, a gente poder ir lá colar, né? E a gente traz no item 6 um apanhado de boas práticas de comunicação. Então a gente tentou fazer um levantamento a partir principalmente das premiações que já existem no campo, né? A gente sabe que, por exemplo, tem prêmios para jornalistas, o prêmio de jornalismo da igualdade racial, né? O prêmio Abdias Nascimento. A gente foi buscar os vencedores e aí tenta fazer uma análise de por que essas matérias e esses conteúdos estão de acordo com os princípios de direitos dessa população. E a gente traz um glossário com expressões sobre cada uma das pautas. E, por último, a gente traz um guia de fontes com instituições e movimentos sociais que trabalham com a pauta para que a gente consiga visibilizar e estar em contato com esse pessoal. Eu acho que é isso, assim, até tentei ser pontual para a gente ir para o debate. Acho que o grande... E aí eu queria finalizar a minha fala de ontem do Rio,
depois de uma aula lá do estágio de docência em que eu levei o vídeo do CONAR, a gente estava fazendo uma análise lá daquela propaganda criminosa do CONAR, e aí eu queria acabar com essa inquietação mesmo, assim, de que a gente tenha nesse guia e tenha informações como essa que a gente propôs e muitas outras que a gente cotidianamente trava, até no micro mesmo, quando a gente briga pela pauta no nosso local de trabalho, quando a gente tenta fazer uma cobertura enviesada num sentido positivo, né, de visibilizar as populações e os grupos minoritários. Então, eu acho que o nosso intuito é esse mesmo, é que a gente olhe para essa propaganda do CONAR e diga que chato é quem faz a piada de mau gosto, chato é quem criminaliza, chato e fora de tempo, né, é quem lucra com esse estado de coisas. E a gente se orgulha muito de ser defensores e defensoras de direitos humanos, a gente não é chato, chato é essa galera que acha que é engraçado e não é, né? Obrigada, Yara. Vou passar a palavra aqui para a Kelly, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito Federal. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço desde já o convite para participar dessa mesa. Boa tarde aos presentes e às presentes. Esse lançamento desse Guia de Direitos Humanos para os jornalistas, para as redações do Brasil, no que tange a questão de raça, é de super importância, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa mídia ainda está arraigada na democracia racial. E, infelizmente, a gente sabe que, por mais que na academia e as políticas públicas tenham provado que o Brasil tem relações conflituosas de raça, a mídia continua reproduzindo que a gente vive numa democracia racial e que a gente não tem conflito. Por quê? Porque, no senso comum, como no Brasil, quem nasce no Brasil sabe, a gente é educado a não fazer uma discriminação direta contra a questão de raça, então no senso comum paira que só a discriminação direta, como no caso da manicure aqui no DF, australiana que cometeu um ato de discriminação direta contra essa manicure, por não aceitar ser atendida por ela, a gente considera isso como racismo. Porém, todas as formas que nós temos de racismo estrutural na nossa sociedade, como os estigmas e estereótipos que a população negra sofre, como as 3 vezes maior probabilidade de um jovem negro morrer, como o menor atendimento e acesso da população negra ao Sistema Único de Saúde, como as altas taxas de analfabetismo, ou seja, todo um sistema socioeconômico estruturado no racismo, no nosso sistema escravocrata, que a gente não rompeu, faz com que isso não seja analisado, tanto pela população de uma forma geral, e como a mídia, como um racismo estruturante da nossa sociedade. Censo IBGE 2010 coloca que a população negra brasileira, entre pretos e pardos, 51,7% da nossa população. Porém, nós somos invisibilizados na televisão, no telejornalismo, nas telenovelas, no jornalismo impresso. Eu realizei uma pesquisa no final de 2006, quando eu terminei minha graduação, e fui estudar como que é a representação do negro no Jornal Nacional. 30% só das reportagens colocavam a população negra em primeiro plano, como porta-voz. 70% não as colocavam, eles eram invisibilizados. Quando no meu mestrado eu fui estudar a saúde da população negra, a gente tem uma política pública de saúde da população negra que está aqui até nesse manual, como forma de consulta dos jornalistas, menos de 1% das notícias entram no jornalismo. Por quê? Será que é o Ministério da Saúde que não faz um trabalho adequado de pautar as redações? Ou será porque os jornalistas não querem? Quem aqui, na maioria, é formado em comunicação sabe. Será que os editores fazem aquele papel de porteiro da teoria que a gente tem do gatekeeper para não faltar isso? Então, assim, o objetivo desse guia realmente é conscientizar as redações para tratar a questão racial de forma crítica e de forma condizente com a nossa realidade. Nós não queremos mais ser subalternizados, invisibilizados e tratados de uma forma estereotipada.
Nós ajudamos diariamente a construir esse país e merecemos respeito como toda e qualquer pessoa desse país, independente da condição da orientação sexual, da questão da deficiência física ou da questão de cor. Então, assim, eu gostaria de colocar aqui que esse problema é muito sério. Uma das formas que a gente tem em prol de lutar com isso é o prêmio da medida de nascimento que a gente tem, é capacitar as redações de uma forma mais crítica sobre isso. Os jornalistas precisam de capacitação, mas a gente também precisa aumentar o número de jornalistas dessas redações negras, porque isso influencia muito na pauta. Hoje você tem, a FENAD fez uma pesquisa agora em 2002 com a Universidade Federal de Santa Catarina, 23% apenas dos jornalistas são negros. E a gente não sabe quais são as posições que esses jornalistas negros ocupam nas redações. Faz-se necessário, então, que a gente faça, por exemplo, um levantamento para saber quais são esses cargos dos jornalistas, para a gente tentar fazer um trabalho de você visibilizar mais as pautas que tangem essa comunidade. Além disso, a gente também precisa do financiamento das mídias negras. A gente tem um trabalho, a gente está tentando desenvolver com a SECOM há muito tempo, de exigir um percentual mínimo que vá de financiamento para as mídias negras. Porque da forma que está, sempre fica o pensamento convencional da mídia hegemônica e a mídia negra nunca é visibilizada pela população de uma forma geral. E como está aqui, tem muitos exemplos muito bem sucedidos de mídia negra que acaba sendo um suporte muito importante, tanto para os profissionais de jornalismo e de comunicação, quanto para a sociedade. A gente precisa de políticas públicas que seja, por exemplo, agora colocar 20% de vagas nas redações para contratar jornalistas, publicitários, repórteres, fotográficos dentro das redações. É inadmissível num país que tem mais de 50% da população, a gente só tem 23% de jornalistas nas redações. A gente não pode admitir isso. Então, a gente precisa exigir políticas públicas, sim, e ações afirmativas em várias esferas, e a comunicação é algo estratégico que o movimento negro brasileiro, desde o século XIX, luta para mudar essa realidade. Com a imprensa negra brasileira, com a Frente Negra Brasileira, com o MNU em 1978, e agora com as políticas que a gente tem de ações afirmativas. E outra coisa também é a punição. Mídia que estigmatiza, mídia que não discute, que não abre para o debate, precisa ser punida. Aqui a gente tem um exemplo, no último mês de fevereiro, que o Correio Brasiliense fez uma matéria estereotipando as religiões de matriz africana, e a Clotilde sentou, eles se retrataram, e como forma de mudar essa realidade, nos propuseram quinzenalmente sair artigos de forma crítica sobre a população negra de forma geral. Então, assim, a gente precisa realmente cobrar, porque um país racista atrapalha toda a nossa sociedade. Então, eu queria encerrar falando dessa importância desse guia para a população negra, porém para todos os grupos ideologicamente minoritários, porque a gente sabe que é uma questão ideológica, nós somos maioria, e a Cogília se coloca à disposição para fazer esse trabalho. Temos Cogílias em vários espaços, e acredito também que o Coletivo Intervoz, com esse guia também, com certeza, para todos os jornalistas que precisarem, vão ter uma orientação adequada sobre isso. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. A gente vai passar aqui, então, para o Milton Lopes, da CEPOL, Comunicação Interativa. Bom, boa tarde para todos e todas. Eu fui meio que pego de surpresa, na verdade não estava esperando vir aqui falar da experiência, por isso que eu não tinha escrito alguma coisa, pensado alguma coisa para falar aqui, mas tem uns 15 anos de história, talvez isso dê aí para contar alguma coisa da relação entre o direito da criança, adolescente e juventude e mídia, que é a experiência que a CIPOL vem realizando durante esses 15 anos de existência. Mas antes de começar, a gente está falando aqui sobre a questão da pesquisa do IPEA, né? Todo mundo ficou aqui, nossa, o que é que aconteceu? Alguém foi demitido, pediu exoneração, queimou um gráfico e acabou mobilizando o país inteiro. Né? Bom, primeiro, que bom que mobilizou o país inteiro, né? Que bom que teve esse erro, porque senão acho que
A gente talvez não tivesse tanta mobilização como a gente teve, né? E segundo, que talvez não tenha sido eu. Talvez, aí é mais uma conjectura, a gente esteja falando sim desses 65% que não são racistas, que não são homofóbicos, que vão sempre responder as perguntas: você é homofóbico? Não. Você é racista? Não. Você acha que as mulheres devem ser violentadas se elas tiverem uma roupa curta? Não. Mas se essas perguntas fossem talvez feitas de outra forma, talvez eu acho que a gente teria sim esses 65% ou mais de gente que responderia que sim, de uma forma como se a pergunta não fosse tão direta, talvez. Então, talvez o erro não seja dos números, mas talvez de um pouco de metodologia de pesquisa mesmo, para a gente chegarmos, de fato, a uma resposta verdadeira da nossa população, né? Que se esconde, às vezes, atrás dessa tal vergonha, dessa democracia racial, para passar bem na vida, né? E não encarar de fato os problemas que a gente tem sérios nesse país. E isso não está só nessa população, né? Não está só na população geral, está também nas nossas redações, né? Isso é claro. Os jornalistas, se forem perguntados se eles são racistas ou se eles acham que as mulheres devem ser violentadas, talvez eles de fato eles responderiam não, né? Provavelmente. Mas se a pergunta também fosse de outra forma, não sei se a resposta seria não. E isso se vê refletido nas principais matérias que a gente vê no reforço que a gente tem cotidianamente, não diretamente por esses jornalistas, mas indiretamente quando eles fazem matérias que, no fundo, são racistas, homofóbicas, são racistas, né? Bom, isso é para dizer um pouco do que a gente tem aí da complexidade da coisa, né? A gente tem, há 15 anos, trabalhando com formação de jornalistas também, formação de comunicadores. A gente participa da Rede ANDI Brasil, que é uma rede de organizações que existem em 10 estados brasileiros, que tem feito monitoramento ao longo desses 10 anos, ao longo desses quantos anos de Rede ANDI? Quase 14 anos, quase 15 também. Ao longo desses anos, para verificar como é que a cobertura é feita em relação aos direitos de crianças, adolescentes e jovens, mas também faz um trabalho de mobilização e informação desses jornalistas e também de universitários, né? Só que a gente viu, ao longo do tempo, uma melhora mesmo na qualidade da cobertura. Então a gente viu jornalistas que mudaram de opinião, a gente viu jornalistas que nos viram como referência. Ao longo a gente tem um livro de 10 anos dessa rede que conta um pouco dessa história de vários jornalistas que foram premiados a partir dessa formação que teve, jornalistas que começaram a olhar de forma diferenciada para a própria questão dos direitos humanos e para tratar isso de forma diferenciada também dentro dos próprios jornais. Mas isso não necessariamente continuou. A gente viu talvez até um retrocesso, né, do que a gente tinha de cobertura há 5 anos atrás e hoje. Talvez a gente tenha retrocesso mesmo. Talvez a gente tenha feito um trabalho que tenha tido um resultado com a redação, mas não com os jornalistas que estão sendo formados nas universidades, que continuam sendo formados por essa mesma ótica, né? Bom, como eu não organizei a fala, acabei falando demais e já recebi o papelzinho de encerrar. Mas o que eu acho que é importante a gente saber é que a produção da nossa própria
Yara. Não Yara. Que estava falando de ter mídias negras, mas na verdade eu acho que a gente deveria pensar todos os segmentos que a gente está falando aqui das chamadas, entre aspas, minorias, de ter sua própria forma de falar sobre si mesmo, né? E, claro, enfrentando o dogma, enfrentando todo o processo de vulnerabilização pela grande mídia de todos esses segmentos, mas é importante a gente começar a pensar como é que a gente consegue nos pautar e produzir nosso próprio contradiscurso. Acho que teria muito mais coisas para falar de 15 anos dessa colaboração, mas acho que o debate pode ser mais interessante. Obrigado. Obrigada, Nilton. A gente vai encerrando essa mesa aqui com a participação da Tatiana Leonço, do Triângulo Rosa. Boa tarde a todas as pessoas. Eu agradeço a oportunidade de participar do debate, né? E não posso deixar de começar dizendo que para mim foi um desafio muito grande, porque é a primeira vez que eu retomo a palavra nessa casa, depois de ter um pronunciamento público meio distorcido, né? E com severos danos morais para minha pessoa, né? Da última vez que eu falei aqui, mesa na Câmara, depois disso eu me tornei uma pedófila na internet, né? Então, para mim não é muito simples, né? Me colocar nesse lugar hoje, e ao mesmo tempo eu fiz questão de tomar a palavra, né? Porque na própria filosofia política, a comunicação, ela vem sendo apresentada como uma das principais, não apenas ferramentas, mas condição da democracia, né? E eu entendo que no que se refere a questões de sexualidade, né, diversidade sexual, direitos de minorias, ou então direitos de uma maioria, né, no caso das mulheres, que é historicamente desprivilegiada, eu acho que é muito importante chamar a atenção para algumas violações, né, e algumas morosidades do cumprimento, né, da função que a comunicação teria para essa população. Tá? Então, eu diria que a comunicação é fundamental à democracia, porque é o que garante a livre expressão e também a livre consciência. Né? Um povo que não tem acesso a informações em suas variadas nuances, né, com diferentes pontos de sentido, né, com diferentes opiniões, é um povo que não tem a sua liberdade de formar a sua própria opinião. Né? Então, eu diria que a omissão, né, de pautar questões relacionadas à sexualidade, à diversidade sexual, a distorção em relação a algumas questões, né, em torno de polêmicas públicas que se constituem, violam, né, o direito não apenas desses grupos, mas o direito de toda a sociedade a formar suas próprias opiniões sobre assuntos relacionados ao gênero e à sexualidade. Né? Então, acho que a questão da omissão, né, é um ponto importante, porque muitas vezes essa não é uma pauta importante do ponto de vista das redações, né? E quando você omite a discussão pública sobre violência de gênero, quando você omite, né, o esclarecimento da população sobre violência homofóbica, transfóbica, você impede que as pessoas tomem ciência dos processos de violação que estão em curso na sociedade. Né? Então, o que é noticiado e como é noticiado. Então, me chamou muita atenção, vou dar um exemplo, uma notícia que eu, se eu não me engano, eu li ontem, envolvendo o deputado Romário, né, teria movido uma ação judicial para impedir que uma modelo transexual se reportasse a um suposto caso que eles haveriam tido. Então, assim, não vou entrar no mérito aqui, né,
da legitimidade da reivindicação do deputado, ou da legitimidade, ou em que condições seria equivocado ou ilegítimo uma mulher vir a público, né, falar de sua vida privada em relação a uma figura pública. Eu vou passar essa pauta, digamos assim, para priorizar, né, uma questão que passou batida na matéria, que era trechos, inclusive, de fala do deputado, né, justificando por que ele havia movido a ação, e que, do meu ponto de vista, que trabalho com essa população, eram enunciados absolutamente transfóbicos, né, como eu gosto mesmo de mulher, né, algumas coisas que violam mesmo assim, a integridade moral de uma pessoa transexual, né, que justamente o ponto de sua afirmação identitária é uma reivindicação, né, em termos de reconhecimento de gênero, e que esses conteúdos eles foram veiculados sem nenhum tipo de sentido agregado a eles. O que eu quero dizer para vocês é que houve omissão do debate sobre transfobia nessa matéria. Tá? Não estou entrando mérito na legitimidade da ação judicial, mas que isso chama a atenção quando você entra em contato com a discussão, você entra em contato com conteúdo discriminatório sem algum tipo de elemento para ajudar as pessoas a poderem vir a pensar que pode haver uma dimensão de discriminação implicada naquele enunciado, certo? Então, para além dessas questões, né, de omissão, uma certa distorção também, né, então, no retrocesso que houve, né, na política pública brasileira em relação a direitos sexuais, também me chama muito a atenção que na maior parte das vezes, se não todas, porque eu não consigo me lembrar de um exemplo que não seja esse que eu vou falar, noticia-se o retrocesso na política pública, como foi o caso da retirada de materiais, né, do Ministério da Saúde, do MEC, para discutir principalmente questões de sexualidade com adolescentes, nas instituições de ensino, enfim. Noticia-se o retrocesso como um fato. Apresenta-se o fato à sociedade, mas não se faz um esforço de conversar com profissionais que estão empenhados em fazer valer aquela política pública, né, de direitos sexuais, como meio da educação, ou ações em saúde, ou entidades da sociedade civil organizada, para que esse retrocesso pudesse também ter um sentido agregado a ele. Né? Porque o fato pelo fato, o que as pessoas vão fazer com isso? Né? E como que, de modo informal, muito conteúdo, né, sem fundamentação científica, com explícita carga preconceituosa, é publicado na internet, girando em torno dessas matérias neutras que o jornalismo apresenta. Então, acho que isso é uma omissão também no debate público. Tá? Então, eu diria que, além disso, existe a veiculação de representação desqualificatória, né? Então, já houveram algumas ações públicas, por meio de Ministério Público, envolvendo principalmente televisão, né? Movidas por entidades LGBT, então isso é uma coisa importante de tomar conhecimento, né? Inclusive envolvendo a própria Devassa, né? A propaganda da cerveja, Devassa Negra, né? Que foi entendido que tinha um conteúdo não apenas racista, mas também sexista, né? E o programa Zorra Total já sofreu uma série de ofensivas também por parte do Ministério Público. E são exemplos anedóticos, né? Porque as pessoas vão falar, mas isso aí está naquela polêmica, piada ou versus liberdade de expressão e, enfim, brincadeira ou não, enfim. Mas o tempo inteiro isso acontece e as entidades da sociedade civil não começaram a bater no jornalismo, que poderiam, né? Então, as travestis serem referidas como homens nas reportagens, pode acontecer de uma entidade da sociedade civil acionar o Ministério Público e alegar violação de direito moral de uma coletividade. Porque que tipo de mensagem vocês estão transmitindo quando, sem perceberem, ou por questões de valores particulares, vocês redigem o que vocês redigem nas matérias, né? Então, eu diria que uma estratégia que eu sugeriria para vocês, e além de parabenizar a iniciativa do guia, né, seria se aproximar da sociedade civil, né,
por meio de diálogos mesmo, né, com entidades de movimento social organizado, com acadêmicas e acadêmicos também, para irem trabalhando numa lógica que na educação e na saúde já é muito banalizada, né, muito assimilada, que é o da capacitação e da educação continuada, né, porque eu acho que para dirimir um pouco desses problemas que aparecem na comunicação, o mais importante é que vocês tomem consciência da necessidade de estarem se informando continuamente, né? E que isso pode ser feito por meio do diálogo com a sociedade civil, né, que tem muitas pautas que não estão ainda assimiladas nem pelos poderes públicos e nem sistematizadas pela academia, e também com acadêmicos, né, que vocês reconheçam como pessoas que têm uma trajetória aí sustentável, né, de sistematização de informação e que possa dar um posicionamento que não seja meramente imediatista, né, mas que consiga trazer o debate de uma forma mais abrangente, com esse compromisso histórico que eu entendo que vocês estão tendo aqui, com o processo de democratização do nosso país. Então, desculpa, eu passei um pouco de tempo, por aqui eu encerro. Obrigada. Gostaria de agradecer bastante todas as contribuições aqui, né, da Tatiana Mionso, Milton Lopes, Eric Lima e Yara Moura. A gente, infelizmente, não vai abrir para perguntas, que a gente precisa encerrar daqui a pouco, para ganhar espaço, né? Mas, enfim, não significa que não vai haver debate, vocês devem continuar em contato com a gente, o site do Intervoz é www.intervoz.org.br. Então, a gente, enfim, lá vocês podem entrar em contato com a gente e, assim, a ideia é que todo mundo se aproprie desse material, né, que promova encontros, debates, isso não precisa ficar só sob responsabilidade do Intervoz, eu acho. A gente pode se apropriar desse material e fazer atividades e outras coisas relacionadas a ele. Só para falar que todo o material do curso, para quem não fez o seminário hoje, está disponível no site que é intervoz.org.br/direitos humanos. Então, não só o guia que está lá, que é esse site que o Paulo Vitor está mostrando aí. A apostila e os vídeos. Eu acho que os vídeos que a gente produziu para o ciclo de formação, que são simples de representação negra, das mulheres, das pessoas com deficiência, das idosos, de todos esses segmentos, é uma ferramenta de trabalho que tem interessante para qualquer organização que queira fazer debate sobre os direitos humanos na mídia. Então, se apropriem um dia, mas dos materiais do curso, e eu acho que a gente vai deixar esse site no ar aí para sempre com o registro desse processo, então esse material está aí para ser usado e abusado positivamente. É isso, né? O Pepe acabou de me falar que a gente também tem alguns materiais aqui, apostila e DVD das oficinas, que ele propôs sortear. Não sei como é que a gente vai fazer isso. Mas vamos ver aí. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, né, a todo mundo que veio, seja nas mesas, seja para debater, para assistir, para participar. Agradecer bastante à Secretaria de Direitos Humanos, né, nossa parceira não só nesse seminário, mas em todo esse processo de formação desse projeto. O mandato da deputada Ivan Valente, pela acessão desse espaço aqui. Os intérpretes e as intérpretes de Libras, né, que é uma iniciativa fundamental. A gente tem que pensar em como acessibilizar a comunicação. O pessoal do Fora do Eixo, que está fazendo a transmissão aí online o dia inteiro, né? E avisar que amanhã o evento vai ser fechado para as pessoas que participam do projeto, não vai ser aqui, vai ser na sede do Sindicato dos Jornalistas, mas, claro que quem tiver interesse em se aproximar e quiser chegar lá, vai ser a partir das 9 horas. O endereço é Setor de Indústrias Gráficas, quadra 2, lote 420-440, não sei dizer o endereço de Brasília, mas acho que vocês, qualquer coisa vocês estarem com a gente, um dia mesmo seja. E aí, gente, terminar, eu acho que a gente falou tanto
dificuldades, né, nas relações e na dificuldade do movimento de comunicação em conseguir algumas vitórias, eu queria terminar essa atividade para cima, né? O guia é uma tentativa de a gente mostrar, olha só, a gente sabe que precisa mudar muita coisa, né? Não dá para responsabilizar o jornalista, ou a jornalista, ou o comunicador popular completamente enquanto a gente tiver esse sistema midiático da forma como ele é organizado, mas isso significa que a gente vai esperar chegar nesse patamar ideal para mudar alguma coisa, né? Então, o guia, acho que é uma forma da gente dizer, venham conversar com a gente, né? Debater com a gente, dialogar, entender nosso ponto de vista e, assim, tentar diminuir essas violações de direitos humanos. Acho que a partir do momento em que a gente se permite conhecer, né, o movimento social, defensores de direitos humanos e comunicadores, a gente pode fomentar uma comunicação bem mais rica, bem mais responsável. PV, como está pensando em fazer esse sorteio? Kátia Patrícia de Oliveira. É você, Kátia Patrícia? Não sei. Eva Patrícia. Só tem Patrícia. Eva, Patrícia e Cátia Patrícia. De 1 a 8. Jane Alves da Silva. Está presente? Outro número, de 1 a 8, que não 7. Hugo Pereira Rocha. É uma específica. Cadê? 2. Ela. Tem essa pessoa, não pode me entender, gente. Patrícia, como assim? Patrícia Leal. Priscila da Costa Silva. Então vamos fazer o seguinte: as pessoas que não são intervozes, que não participaram das oficinas, a gente tem um para cada. Gente, muito obrigada. Boa noite e até a próxima.